Olá, aqui é o Tobias Folkman e esse é o terceiro vídeo da minha série dedicada ao tema da organização e planejamento no trabalho de um regente. No vídeo anterior, falamos da importância de um bom conhecimento sobre quem são as pessoas que compõem o nosso grupo, o nosso material humano, e também da necessidade de uma análise criteriosa do perfil dessas pessoas quando vamos elaborar um planejamento eficiente de trabalho. Assim como as pessoas, o espaço de trabalho também tem um papel preponderante nas nossas reflexões. Por espaço, entenderemos todas as questões de infraestrutura e logística ligadas à atividade de uma orquestra e suas condições para a prática de conjunto musical, seja em ensaios ou apresentações. Quanto melhor as instalações atenderem à necessidade de uma atividade orquestral, mais rápido e melhor será preparado o repertório. Melhores serão os resultados artísticos e, por consequência, os pedagógicos. Ao elaborar seu plano de trabalho, você precisa levar em conta essas condições para projetar em que ritmo seus objetivos serão alcançados. Um simples detalhe como uma iluminação insuficiente, por exemplo, pode impedir o ensaio de acontecer, impactando diretamente no tempo disponível para trabalhar um programa completo. Da minha graduação em regência na Escola de Música da UFRJ, eu me recordo bem que uma das primeiras responsabilidades que me foram confiadas pelo meu professor, André Cardoso, era justamente a montagem da orquestra para os ensaios. Também no mestrado nos Estados Unidos, uma das principais atribuições que eu tinha como bolsista e maestro assistente era justamente coordenar a montagem e desmontagem da orquestra para ensaios e apresentações, organizar e coordenar o arquivo e administrar também a equipe responsável pelo transporte, já que a orquestra se apresentava e ensaiava em no mínimo 3 locais diferentes. Eu não tinha consciência na época, mas poucas atividades nas 2 universidades me ensinaram mais do que essas responsabilidades um pouco entediantes, enfadonhas, pouco glamourosas, mas indispensáveis na formação de um regente. Aos poucos eu fui entendendo as necessidades dos músicos que eles tinham para se concentrar mais, para tocar mais atentos à regência, e assim terem um rendimento mais eficiente e também resolver o repertório em bem menos tempo. Dizem que o maestro mundialmente famoso, quando perguntado sobre o que seria para ele uma boa orquestra, respondeu: uma boa orquestra é aquela que começa o ensaio pontualmente no horário marcado. É claro que não é só isso, é uma afirmação retórica, mas ele tem razão. Portanto, para que o ensaio comece na hora marcada e para que todo o tempo previsto seja dedicado justamente para ensaiar e não para resolver problemas que não sejam musicais, todas as questões referentes ao assunto de hoje devem estar resolvidas antes do horário de ensaio. São algumas delas: orquestra montada corretamente, ou seja, com cadeiras e estantes no lugar, distância adequada entre cadeiras e estantes, posição adequada dos sopros e percussão, etc. E isso, preferencialmente com alguns minutos de antecedência, para que os músicos possam chegar, ajeitar seus pertences, montar seus instrumentos e aquecer. Partes individuais de qualidade nas pastas, na estante, iluminação adequada à leitura ligada com antecedência, aquecimento ou ar-condicionado, obviamente só quando necessários e disponíveis, ligados com alguma antecedência para que a sala esteja em condições já no momento da chegada dos músicos. Naturalmente, estou falando de uma situação ideal que deveria ser obrigatória em todas as orquestras profissionais. Mas, nas orquestras sociais, é uma situação bem pouco frequente. Na maioria das vezes, nós, regentes, devemos tomar conta de tudo isso. Sei que essa também é a realidade da maioria de vocês. Nesse caso, é fundamental ser mais organizado ainda e prever tempo suficiente para realizar todas essas tarefas. Assim como meus mestres fizeram comigo, é muito saudável organizar com os próprios alunos uma divisão de tarefas em pequenas equipes, delegando responsabilidades. O senso de pertencimento ao grupo e de responsabilidade com o andamento do processo
se desenvolve muito com esse tipo de envolvimento dos jovens na organização. De qualquer forma, em qualquer tipo de grupo, quando o regente mostra organização, ele transmite uma mensagem de confiabilidade, o que reforça a adesão à sua liderança através de respeito e admiração, e não pela imposição. Agora algumas considerações sobre acústica. Pensemos no violoncelo, por exemplo. Um violoncelo necessita de uma construção primorosa da sua caixa de ressonância para que ela amplifique as vibrações das cordas, produzindo assim uma sonoridade rica em harmônicos e ampla. Da mesma forma, uma orquestra necessita de uma excelente caixa de ressonância que valorize e enriqueça a sua sonoridade, evitando assim que os músicos tenham que forçar a projeção dos seus instrumentos. Esse deveria ser o conceito de todos os espaços, teatros e salas dedicados à música de concerto. Mas, infelizmente, no Brasil, são poucos os espaços pensados dessa forma e que funcionam bem. É nosso dever, como regentes, lutar por uma melhoria nos espaços em termos de acústica, tanto para ensaios quanto para apresentações. E é importante, ao fazer o seu planejamento, procurar evitar uma grande diferença de acústica entre a sua sala de ensaio e a sala de apresentação. De qualquer forma, um espaço de ensaio que tenha muita reverberação impede que os músicos escutem bem as diversas partes da orquestra, e até mesmo a si próprios. Passagens rítmicas, rápidas e muito articuladas ficam prejudicadas, entre outros problemas. Já uma sala seca, ou seja, quase sem reverberação, empobrece significativamente a sonoridade da orquestra e a mistura de timbres dos instrumentos, levando todos os músicos a forçarem sua sonoridade. Ambas as situações prejudicam o processo de ensaios, estressam o grupo e criam instabilidade no ambiente psicológico do ensaio. Ao planejar seu trabalho, esteja atento às circunstâncias que tiver para conseguir imaginar em que ritmo vai se progredir. Outro aspecto fundamental em relação à infraestrutura de trabalho é o arquivo musical, que é o setor responsável pelas partituras e partes orquestrais. O arquivo distribui os materiais de estudo aos instrumentistas, organiza as partes que vão para a estante e, principalmente, garante que não falte uma única parte em ensaios e apresentações. O arquivo é o coração de uma orquestra. Se ele não funcionar, nada funciona. Não há como ensaiar sem as partes na estante, assim como é impossível depender de cada músico para trazer sempre a sua parte de estudo. Sempre há quem esqueça uma parte e assim já está prejudicado o andamento do ensaio. A situação ideal é ter ao menos uma pessoa responsável pelo arquivo, além de sua presença constante nos ensaios e apresentações. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouco das apresentações e das questões de infraestrutura que as envolvem. Essas são as ocasiões em que geralmente surgem imprevistos que seriam evitáveis com um mínimo de planejamento. Especialmente em orquestras sociais, somos solicitados a nos apresentar numa infinidade de locais, geralmente por solicitação de patrocinadores. Infelizmente, a maioria desses locais não oferece boas condições para uma apresentação artística de qualidade. Por isso, é fundamental que se visite o local com antecedência para verificar várias questões, como, por exemplo, o espaço para a orquestra no palco, e isso se tiver um palco, claro, segurança para os músicos não sofrerem acidentes, acústica e as suas diferenças em relação ao local de ensaio, uma eventual necessidade de sonorização, acomodações para os músicos e seus pertences, condições da chegada com o transporte de instrumentos grandes, por exemplo, se for o caso, e tantas outras coisas. E, muito importante, é fundamental prever uma passagem de som para apresentações em locais onde não se ensaia regularmente. Em condições ideais, uma passagem de som é um ensaio que deve ter a duração mínima possível, sendo suficiente tocar passagens de obras até que a orquestra se ajuste à acústica e às condições do palco. Articulação e dinâmicas individuais geralmente precisam ser levemente ajustadas para que a orquestra consiga se ouvir bem. Nós, regentes, precisamos pensar em tudo com antecedência. Da música que vamos reger, que nós antecipamos mentalmente para depois indicar gestualmente,
passando por questões de infraestrutura, como logística, arquivo, acústica e até lanche. No próximo vídeo, vamos falar do nosso calcanhar de Aquiles, a organização, planejamento e principalmente administração do tempo disponível. Até lá!